Hoje o programa Experiência vai receber uma pessoa que vai nos trazer tanta experiência, gente, no mundo dos relacionamentos. Eu recebo a psicanalista Carolina Loyola. É um prazer recebê-la aqui hoje. Prazer. É um tema tão divulgado, né, um tema tão importante, é um tema que mudou tanto a vida de tantas pessoas nos últimos anos, né, Carol. E eu quero, assim, hoje é extenso, eu tenho muito o que perguntar, a gente quer saber tudo, e você nos revele, por favor, sobre comportamento. Quero saber já agora de cara como tudo começou na sua carreira. Pode nos contar. Olá, Cris, agradeço aqui o convite. Bom, eu primeiramente comecei a me especializar na parte da psicanálise, antes de entrar nos relacionamentos. Conforme eu fui tendo pacientes, eu percebi que muitas mulheres tinham dificuldade, de fato, nos seus relacionamentos, sendo casamento, namoro. Uhum. E, a partir dali, quando eu percebi que o público feminino se identificava mais comigo, eu resolvi trabalhar só com mulheres. Ajudando as mulheres nessa parte de relacionamento, de saúde emocional, saúde mental, porque hoje em dia a gente vê que as pessoas, a gente está numa geração muito ansiosa, de pessoas que estão cada vez mais deprimidas, de Sim, relacionamentos que são muito imediatistas, sim, né, exato. muito imediatistas e pouco profundos. Hoje em Uhum. dia, a taxa de divórcio está cada vez mais crescente, não é verdade? Então, eu percebi que tinha uma lacuna Ótimo. nessa nessa área, né, da vida das pessoas e, principalmente, o que eu mais vejo hoje é, assim, que as mulheres elas estão ganhando cada vez mais independência, né, elas trabalham muito, ganham muito dinheiro, mas, ao mesmo tempo, os relacionamentos delas estão piorando, Sim. né. E aqui eu não vou entrar em méritos de culpar um lado, de culpar o homem ou a mulher por isso, mas é um fato que estamos vivendo nos dias de hoje. É, hoje, eu acredito até, como nós estávamos aqui falando nos bastidores, né, são tantas oportunidades, mas ao mesmo tempo nada profundo. É tudo hoje gira em torno de quantidade. Para isso já temos, né, inúmeros aplicativos de relacionamento, que nós estávamos falando sobre isso também, que Uhum, hoje as pessoas se conhecem muito através desse mecanismo, uhum. e não mais fisicamente, não mais diminuiu muito, né, eu acredito que com essa vinda dos apps, diminuiu muito esse contato físico, esse primeiro contato físico de você conhecer num Uhum. restaurante, de você conhecer num evento, de você enfim. Nos fale sobre isso, assim, essa tecnologia que veio para nos favorecer, mas tudo Uhum. tem prós e contras, né. Exatamente. Bom, como eu vejo essa questão dos aplicativos hoje em dia? Eu acho que não tem como a gente negar que a gente vive uma era tecnológica. Então, todo mundo hoje em dia está nas redes sociais, está na internet, você tem Instagram, né, ou Facebook. Então, assim, as redes sociais, elas são uma forma também das pessoas se conectarem e se relacionarem, Sim, né. Hoje em dia você consegue conhecer uma pessoa pelo Instagram, sim, né. E depois dessa coisa do Instagram, veio também os aplicativos, claro. como o Tinder e outros Exato. tantos por aí. Só Sim. que, ao mesmo tempo que facilitou a comunicação, eu acho que essa tecnologia facilitou a comunicação, facilitou essa aproximação, também veio a questão contra, que assim, é tanta facilidade que parece que as pessoas não valorizam mais as conexões reais, não é Certo. verdade? Então, assim, ao mesmo tempo que você pode saber tudo da vida do outro, né, através do Instagram, tá ali uma imagem que você quer passar, né. Obviamente, às vezes não é aquilo mesmo que você é, mas você consegue projetar uma imagem que muitas vezes é irreal, tá, para o Aham. outro. Então eu acho que as pessoas, elas começaram a se relacionar de forma muito aparente, só da aparência externa, com o Exato. Instagram e com esses aplicativos, e esqueceram de aprofundar de fato as relações, né. Hoje em dia você pode se encontrar para ter ali uma relação,
né? Sem, de fato, conhecer mais o outro. E isso eu acho que tem prejudicado muito os relacionamentos. Porque ao mesmo tempo que te traz muita facilidade, também te traz muita superficialidade Exato. nos relacionamentos, Você né? tocou no ponto É. certo. Tudo é baseado na aparência, no estilo de Aham, vida que eu quero passar. E às vezes aquele estilo de vida e aquela aparência nem é quem você é de verdade, aham. sabe? Então eu acho que facilitou também muito para os homens, tá? No sentido de assim, hoje em dia o cara ele não precisa te conquistar para ter acesso a você fisicamente e sexualmente falando, Uhum. né? Então eu acho que isso também desvaloriza muito a mulher. Por mais que a gente queira falar, né, que as mulheres elas são mais empoderadas ou modernas, mas isso também prejudicou de um lado as relações humanas, as conexões humanas. Sem dúvida, sem dúvida. Ficou, entre aspas, muito fácil, Exato. né, muito fácil esse relacionamento superficial, como você mesmo citou, Uhum, e isso é realmente um caminho sem volta, que a gente vê, porque eu acho que daí só tendem a surgir mais uhum. esse tipo de relacionamento, que começa no virtual, e depois se encaminha ou não para um físico, Sim, né, então a operação mudou, sim, total. sim. E é isso, e eu acho também que aliado a isso, as pessoas estão cada vez mais individualistas, Sim. então você também não está disposto a tolerar, né, o lado negativo do outro, o lado negativo de uma relação. Então você curte momentos e é até Uhum. ali o que der, e depois É, talvez até quando comece a aprofundar, seja o momento de finalizar. sim. Porque ali aí existe uma série de possibilidades e também eu acredito que muitas pessoas vivam tipo, como isso é característica do ser humano, né? Você sempre acha que pode ficar melhor. Você tá num trabalho e você tá de olho em outro, você tá Uhum, sempre buscando. Mas, óbvio, isso é muito benéfico, mas uhum. porém nem sempre é o correto. Às vezes você tem uma busca incessante e nunca vai estar satisfeito com nada. Então eu acho que isso acontece nas relações sexoafetivas, Uhum. que você tá com alguém, mas como hoje no mundo é tanta possibilidade, Exato. é tanta facilidade, que Uhum. você tá ali, mas você tá de olho ali. Sim, sim. Então, tipo, olhou pra pessoa diferente já é motivo: "Opa, mas espera aí, tem uma fila aqui, Exato. por quê? Não, essa pessoa já não serve mais". Então ali vai. E Exato. vai incessante essa busca, né, e sempre vão Uhum. vão vão ter N possibilidades, então acho que é meio complexo, é um assunto bem delicado no mundo atual, Uhum. né, relacionamentos. É. Eu, assim, Cris, eu não sou contra a pessoa usar aplicativos ou a internet. De fato, Claro. o Instagram, ele tá ali como uma vitrine, né, do que você quer mostrar, dos seus valores. Então, assim, eu recomendo, sim, que as mulheres, elas tenham Instagram, um Instagram aberto, quem é solteira, tá? Mas, evitem fotos com muita exposição Sim, física, sim. né, ou da Aham. sua vida muito particular e íntima, eu recomendo que a mulher, ela coloque mais sobre a vida dela, sobre os valores dela, sobre o que ela acredita, porque daí ela vai atrair também uma pessoa que tá Claro. Em na mesma busca que busca as mesmas é, coisas que ela, é. que tem o mesmo Aham. estilo de vida dela. A mesma coisa nos aplicativos também. Então, quando você tá num aplicativo, como você mesma trouxe, existem N opções. O que eu recomendo é que quando você vá para o aplicativo, você precisa ter paciência. Se você é uma mulher que está buscando conhecer alguém interessante. Porque a gente sabe que a qualidade de pessoas que tem nos aplicativos hoje em dia Sem não é muito dúvida, boa, sem não é muito dúvida. alta. E depende também do aplicativo, né? Tem É a alguns aplicativos, quantidade, é a exato. quantidade. Tem muita gente, É, mas a qualidade nem sempre é boa. sim. Mas claro, existem pessoas que já se conheceram em aplicativo, que namoraram e que casaram. Sem Só dúvida. que você tem que saber fazer um filtro Exato. ali, das pessoas que você conversa, do que você Uhum. mostra. E uma dica que eu dou pra mulherada: você tem que saber o que você tá buscando. Claro. Você entrar ali de forma aleatória, achando que vai encontrar o príncipe, o amor da sua vida, é um tiro no escuro. Você tem que ter uma consciência muito clara do que Uhum. você quer viver, dos seus valores e que tipo de homem você busca. Sim, E que você deixa entrar na sua vida. sim. E hoje a gente vê também muitos casos, como você se conhece muito superficial e muito rápido,
você nunca conhece de verdade o outro. Então tem essa questão de segurança também, né, tem essa questão do perigo, de você não saber com quem você está lidando, existem situações que a gente sabe, então tem que ter um olhar atento para todos os lados, né, questão Exatamente. de ver a personalidade, de já começar a analisar a pessoa. Mas eu quero já te perguntar algo aqui, que muitas mulheres atraem o mesmo padrão de homem. Eu quero saber sobre isso mais profundamente, por quê? Sobre estudos em relação a isso. Uhum. A gente vê pessoas que: "Nossa, eu só atraio perfil narcisista", e o outro que veio foi narcisista também, conheci mais um. Isso, como que funciona isso na psicanálise? Qual explicação você tem para isso? Olha só, na psicanálise, a gente olha muito o histórico da pessoa e o que está no inconsciente daquela pessoa que a leva a atrair sempre o mesmo padrão de homem e de relacionamentos, né? No caso da mulher que atrai muitos homens narcisistas, a primeira coisa que eu olho é como tá a autoestima daquela mulher. Porque se ela tá atraindo um tipo de homem que é narcisista ou que é abusivo com ela, eu tenho que olhar um histórico ali. Correto. Por que que você, de tantos homens que tem no mundo, você justamente vai atrair um narcisista que é pouquíssimo da população mundial? Uhum. Vamos botar aí de 4 ou 6% da população mundial é narcisista. É E só isso? justamente você tá Olha. e justamente você tá atraindo esse tipo de homem, então tem Uhum, alguma coisa aí que precisa ser olhada uhum. no histórico dessa mulher, né? Como que é o passado dela? A psicanálise olha muito também para a infância dessa mulher. Será que lá na infância essa mulher não teve ali ausência paterna? É Re carente muitas vezes de pai? repetir comportamento familiar. Exatamente. Então a psicanálise olha muito isso. Obviamente podem ter outros fatores, esse aqui é só um exemplo que eu tô Claro, dando, claro. mas é preciso olhar como que tá a autoconfiança daquela mulher, né? Muitas vezes é uma mulher que tem problemas em colocar limites, ela se ilude muito fácil com os homens, porque assim, o narcisista, ele consegue, primeiramente, parecer um príncipe para aquela Uhum. pessoa, Sim, né? E depois ele vai transformando a vida da mulher no inferno. Então, exato. assim, quais foram os sinais ali que o narcisista foi deixando no início, que muitas vezes a gente ignora? Né? Inclusive, eu tenho até aulas gravadas falando disso, para as mulheres saberem identificar esses perfis narcisistas, ou psicopatas, ou homens que Ótimo. são abusivos ou Aham. imaturos. No início, eles já dão sinais. Só que Sim. muitas pessoas são leigas, então elas não sabem muito ler esses sinais, né? Então, eu recomendo que as mulheres, elas entendam mais de comportamento humano, Aham. estudem mais sobre os perfis narcisistas, para que elas possam Identificar né, identificar logo de e cara. não se meter em relacionamentos que são ruins. Dito isso, eu até vou dar um alerta aqui também, porque hoje em dia as pessoas estão confundindo narcisistas com outros transtornos de personalidade, Sim, né? Então, gente, nem todo mundo é narcisista só porque a pessoa não te tratou bem, tá? Então, para o homem ser um narcisista, é necessário um certo diagnóstico, é necessário que você identifique padrões de comportamento que levam aquela pessoa a ser narcisista, de fato. sim, perfeito. A Lola, gente, o Instagram dela é muito, eu chamo Lola porque eu já tenho uma intimidade, mas a Carolina, o Instagram dela é Arroba, maravilhoso. posso falar aqui Pode meu falar Instagram? já. É @psicanalista.carolina Loyola, para quem Porque quiser me seguir. ela fala ali, dá muitas dicas, é muito bom. E vamos lá, eu quero também saber de você, por que as pessoas têm tanta dificuldade em terminar um relacionamento que já não está bom? E qual, né, a sugestão que você dá? Tem algum caminho das pedras para facilitar essa ação tão necessária, né? Porque as pessoas perdem tanto tempo em relacionamento. Eu sou uma pessoa que já perdi na minha vida, hoje, obviamente, não perco mais, porque a gente aprende. Mas já perdi também esse tempo valioso e precioso que é a nossa vida, né, gente? Para perder do lado de alguém que não interessa, que tá te fazendo mal, tá te prejudicando, não agrega em nada, não faz o menor sentido. Então, só Uhum. que falar é fácil, a gente sabe. Então, qual dica você dá? Olha, eu acho que um dos maiores fatores que
que faz as pessoas perderem tempo em relacionamentos, na verdade nem é um, acho que tem 2 aí. Eu acho que é o apego É. emocional Uhum. que você tem por aquela pessoa e uma imaturidade também, uma imaturidade, vou dizer, emocional também. Eu acho que são questões emocionais, Uhum. ligadas ao emocional, Certo. tá. Porque assim, em primeiro lugar, muitas mulheres, eu vou falar isso de novo, ignoram sinais negativos no início, que a gente chama das red flags, né, hoje em dia tá na moda essa palavra, red flags, são os sinais vermelhos que a gente ignora desde o início. E a gente vai deixando passar, porque a gente quer muito estar num relacionamento. Uhum. Mas também não tô falando pra você ser intolerante, né, qualquer errinho do cara, você já Claro. dá um pé na bunda dele. Não é isso. Mas eu acho que quando você cria ali uma rotina com aquela pessoa, você tem sonhos com aquela pessoa, você idealiza muito aquele relacionamento, você acaba ignorando as coisas ruins que estão acontecendo no seu relacionamento e você vai escolhendo manter aquele relacionamento. Eu acho que por isso que algumas pessoas elas têm muita dificuldade, muitas mulheres elas têm essa dificuldade de terminar um relacionamento, justamente porque estão ali apegadas ou são carentes, né, emocionalmente falando. Mas eu acho que isso é dos 2 lados, né. Muitos homens, eles gostam, às vezes eles estão casados, eles gostam de ter a família, ali, por Sim, mais que o casamento não esteja muito bom, eles ainda mantêm ali a mulher, mantêm os filhos, né. exato. Então eu recomendo, de fato, se você tá prestes a terminar um relacionamento longo, um relacionamento sério, procurem um especialista, né, um especialista, uma terapia de casal para ajudar, para ver se não tem jeito. Obviamente, gente, eu não tô falando aqui de casos extremos, casos, Lógico. assim, que ocorrem, de fato, os abusos físicos Claro. e até crimes, né, que são Sim. tipificados hoje em dia. Mas, assim, se são alguns problemas ali que você acha que tem conserto, e se o seu marido também tá disposto a trabalhar aquilo, eu acho que vale a pena procurar um especialista em relacionamento ou um terapeuta de casal para tentar lidar com essas diferenças e conflitos dentro do casamento. Muita gente, também, Carolina, se questiona se está numa fase de dependência ou é amor de verdade. É difícil, às vezes, a pessoa é confuso para o ser humano o sentimento, né? E às vezes saber diferenciar o que é o quê. Existe alguma técnica, existe algo que a pessoa possa se autoavaliar? Sim, o que eu percebo das mulheres que têm dependência emocional é que a maioria delas, vou botar aí 90%, não consegue ficar sozinha. Ah, tá. Elas não conseguem passar um período sozinha, mais de um ano sozinha. Ok. E bem, ela Uhum. tá sempre buscando, né, um Tá. relacionamento, ela tá sempre buscando no amor, nos relacionamentos se preencher, Então essa ser autoavaliação, preenchida. ela já pode fazer da vida dela, né? Exatamente, Para da vida quando dela. iniciar algum relacionamento, ela já saber também que aquilo ali pode também não Exatamente. ser algo Exatamente. Cuidado, o concretamente. que que eu falo, né, para as pessoas que são dependentes emocionais, cuidado com a intensidade. Essa coisa da intensidade, de você não raciocinar antes de estar se relacionando com uma pessoa, de não avaliar o homem, de não avaliar os sinais, né, vermelhos que o homem dá no início, é um problema, Uhum. né. Você quer tanto estar com alguém que Sim, você acaba ignorando isso. isso. Né, é como se o relacionamento alimentasse aquela pessoa, alimentasse a vida daquela pessoa toda. Sem o relacionamento, ela não se sente completa, ela não se Correto, sente preenchida. correto. E você tem algumas dicas para as mulheres, eh, por exemplo, que estão solteiras, Uhum. eu vejo ali no seu Instagram, né, Sim. tipo, o que que você recomenda? Eu sou um tipo machista, então não vou considerar minha opinião, que eu acho que o homem que tem que ir atrás de mulher, o homem que Sim, tem que se manifestar, o homem que tem que pedir sim. em namoro. E existe isso ainda muito das pessoas falarem explicitamente, usar esse termo de namoro, quando você tá num relacionamento as pessoas têm dúvida, né. "Ah, eu tô só ficando, mas eu comecei Uhum. um relacionamento", isso antigamente era dito, era verbalizado, hoje Exato. nem tanto. Fala um Uhum. pouquinho sobre isso, sobre as dúvidas que essas pessoas têm com você ali na rede social e te perguntam. Fala um pouco sobre Exatamente. isso. A maior dica que eu dou para as mulheres, eu acho que nem é uma só, mas, assim, tem várias, né. Primeiramente,
cuidado com ideologias que Uhum. ponham vocês em caixinhas, né? Ideologias modernas. Eu digo isso para os homens também, não só para as mulheres, né? Até porque hoje em dia tem um movimento de homens que são red pills, ou as mulheres que são muito, assim, feministas. E eu acho que isso tá afastando mais os homens e as Aham. mulheres do que aproximando, né? Essa coisa dessas ideologias muito modernas, da liberdade, que eu acho nem a liberdade, a libertinagem sexual que está É. acontecendo hoje em dia, prejudica muito a mulher. A Uhum. mulher, ela sai muito prejudicada disso, Uhum. justamente porque ela não tem um parâmetro para se guiar. Poxa, eu tô num relacionamento, eu não tô. Então eu vejo cada vez mais as mulheres solteiras super perdidas, né? Ah, eu vou ficar ficando, porque eu sou livre pra fazer o que eu quiser. Ao mesmo tempo que você é livre, você também tá triste. Uhum. Você também tá alimentando uma dependência sua, né, ali às vezes afetiva, sexual, sem Uhum. ter um relacionamento, sem ter um homem que gosta de você de verdade, Sim. que tá compromissado com você. Isso eu vejo que é um problema muito grande. Eu acho que as pessoas, elas estão muito confusas hoje em dia Uhum. nos relacionamentos, né? Exato. Você pode tudo, mas ao mesmo tempo você não tem Não ninguém tem. com quem contar, Sim. né? Então existe uma lacuna aí que eu acho preocupante. Em questão a não saber o que que eu tenho com aquela pessoa, eu vejo que, pra mim, como eu vejo isso, Cris, eu acho sim que é importante dar nomes aos bois. Como dizem, essa coisa do sem rótulo, de muita modernidade, de que sou livre, isso também está trazendo uma depressão e ansiedade muito grande para as mulheres. Porque ao mesmo tempo que você pode chegar lá e já fazer tudo que você quiser com o cara, no dia seguinte, você reclama que o cara não te ligou, não te mandou uma mensagem, ou que ele é machista, né? Então, acho assim, você tem que decidir o que você quer. Ou você quer um homem que se importe com você, que te mande mensagem no dia seguinte, que te trate como uma princesa, digamos assim. Aham. Só que você também tem que se tratar assim, em primeiro lugar. Não adianta Se você. comportar de É, outra eu maneira. vejo que as mulheres, elas querem muitas coisas dos homens, mas elas não são coerentes com Aham. em como elas querem ser tratadas. Sim. Isso é muito perigoso. Você quer muitos direitos, mas você não quer deveres, você não quer pagar as consequências daquilo, dos seus atos. Certo. Tudo bem, se você quiser ter uma noite selvagem com uma pessoa, ok. Mas não cobre nada também no dia seguinte, você tá Aham. entendendo? Óbvio. Então eu acho que hoje em dia as mulheres, elas são muito incoerentes com o que elas querem viver, né? Então assim, você quer ser uma selvagem, uma Aham. libertina, tudo bem, Não mas cobre um comportamento de exatamente. princesa no outro dia. Exatamente. Não é que não tô falando, gente, que Claro, a o gente homem tem que te sabe. tratar mal, não é isso. Mas se você tá ali Disposta a já viver dis uma situação única e pronto, e fugaz e exatamente. é isso. Mas deixo aqui também o meu alerta às mulheres, porque é o seguinte, a gente sabe que biologicamente nós somos diferentes dos homens, Sim. né, então muitas vezes o que é divertido, no dia seguinte pesa pra gente, muitas vezes, né. Desculpa Interessante você até falar isso, entrar nesse é. assunto, mas às vezes é uma doença, é Verdade. uma gravidez indesejada, Aham. né, e muitas vezes as pessoas, elas não estão dispostas a pagar por isso. Sim, o corpo feminino, né, a nossa própria genética, é o que você disse, não Uhum. só sentimentalmente falando, como Exato, falando fisicamente. Então isso exatamente. tudo existe consequências. Exatamente. En Então, essa é a dica que eu dou para as Boa. mulheres. Se elas querem ser valorizadas, elas também não podem ficar, assim, se dando demais de qualquer forma Uhum, para os homens. Se elas querem ser respeitadas, elas também têm que se uhum, respeitar, em primeiro lugar, uhum. e saber se posicionar. É isso que eu falo, é isso que eu ensino para as minhas seguidoras e para as minhas alunas. Você tem que saber se posicionar. Hoje em dia as mulheres, elas não sabem se posicionar. Elas Aham. vão deixando rolar, entram num relacionamento sem pé nem cabeça. Quando vê, elas já estão apaixonadas por aquele cara e elas Que não não tem sabem, nada a ver. às vezes, que não tem nada a ver com elas, que não gosta delas de verdade. Às vezes foi só ali uma química do momento, uma paixão, mas a mulher se apaixona Aham. e depois elas não sabem o que fazer com aquilo. Ah, mas e aí agora? Como é que ele vai correr atrás de mim? Como é que eu vou fazer ele correr atrás de mim? Entendeu? Uhum. Então você tem que ter postura de uma mulher que se valoriza desde o início. Sim. Você tem que saber se posicionar desde o início. E o que é se posicionar? É você saber falar sobre o que você quer, se comunicar Boa. bem, não é impor
ao outro que te respeite. Porque o respeito Isso é você já se dá. Exatamente, natural, né, vai acontecer exatamente. como consequência Exato. de como a Você pessoa te enxerga. exatamente, é você se colocar ali para o outro de uma forma assertiva e feminina Isso, isso, e ver se o outro também corresponde. Só que isso. você também tem que ser coerente com o que você está falando. E é o que eu falo, muitas mulheres elas não são coerentes com o que elas falam e com o que elas querem viver. Você fala assim: "Ah, fulano, você tem que me respeitar". Não Mas ao existe mesmo isso. tempo, É. você não tá se respeitando, entendeu? Sim, sim, são Então, atitudes, né, são com exatamente. atitudes, São com atitudes mais as palavras que você vai ter, que a mulher claro, vai ter um bom posicionamento e que ela vai ser respeitada pelo homem dela. sim. Só que eu vejo que muitas mulheres, elas não sabem se posicionar, né, Uhum. como eu trouxe aqui. Sem dúvida. Isso é muito interessante a Lola tocar nesse assunto que vocês também podem aprofundar depois, chamando a Uhum. Lola nas redes, enfim, Hã. para saber mais sobre isso, É, para coletar dicas, é. informações, Eu o ajudo, que Cris, as mulheres a se comunicarem, a falarem. Por quê? Muitas vezes elas não sabem claro, como elas vão falar uma coisa, às vezes é um assunto delicado. Ali, exatamente. sabe, eu tenho muitas pacientes, assim, que às vezes elas são mais tradicionais, elas não querem ter intimidade rápido demais. E como o mundo hoje em dia tá com os valores Veloz, inversos, exato. exato, ela não sabe falar aquilo pro cara sem parecer muito antiquada. Então, às vezes, ela tem vergonha de falar. E eu ajudo muito nessa tradução. Como é que você vai falar sem ser pesada, Boa. mas sendo, assertiva ao mesmo tempo? Boa. Gente, tem tanta coisa para ser dita, tem tanta dúvida, tem tanta infelizmente, nosso tempo está acabando aqui, mas nós vamos ter outros assuntos sobre relacionamento, que é algo, assim, muito interessante, e tem muito assunto, né, Lola? Exatamente. Vocês vão seguir depois aqui as redes sociais e vão assistir tudinho na íntegra no nosso canal da TVPS, no YouTube, os cortes no Instagram, e fiquem conosco para muitas novidades e experiências.